Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é encapsulamento em VB.NET. Pessoal, então é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre um dos pilares da programação orientada a objetos. E dessa vez nós vamos falar desse conceito utilizando esse pilar em VB.NET, beleza? Então, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre isso. Se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos. Se você não é novo por aqui, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente. Então, vamos lá, vamos falar sobre encapsulamento. O que é o encapsulamento, né? Vamos lá. É a técnica de não expor detalhes de um objeto. Beleza, o que é não expor detalhes de um objeto? Você ter o objeto instanciado e não expor detalhes dele para o usuário, para o mundo externo, certo? Ele é um dos pilares da PO, junto com herança e polimorfismo, né? Então, o que eu disse lá no início, beleza? Utiliza modificadores de acesso, exemplo, private e public. Opa, então tem algo familiar aqui pra gente, né? E por fim, atuam em conjunto com get e set. Então, galera, nós podemos chegar à seguinte conclusão: nós já estamos, né, tratando sobre encapsulamento há um tempo no nosso programa da agenda. Isso mesmo, nós vamos só nesse vídeo aqui formalizar o encapsulamento. Quando a gente fala desse primeiro item aqui, ó, é a técnica de não expor detalhes de um objeto, eu gosto muito de dar um exemplo de um controle remoto. Você tem o controle remoto nas mãos e você realiza algumas operações com esse controle que são triviais já no dia a dia, né? No uso do controle, você aumenta o volume, você abaixa o volume, você liga, desliga a TV, o home theater, o que for. Você, no caso da TV, você troca de canal, né? Então, assim, você só chega ali, pressiona, né? Pressiona um botão para ver detalhes de um determinado programa. Se a TV tiver algumas funções mais específicas aí de smart e tal, né? Então, o que rola? O usuário ele já faz isso no dia a dia. E quando ele pressiona esses botões para fazer essas operações, ele não precisa saber exatamente o que acontece lá dentro do controle, né? O que é acionado, como que é acionado. Esses detalhes não são visíveis para o usuário. Ele simplesmente pressiona esses botões e a operação é realizada. Isso que é encapsulamento. Você encapsular detalhes de um objeto, detalhes de determinadas operações, determinados métodos desse objeto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o VB para a gente ver como isso funciona. Legal, estamos aqui com o nosso programa da agenda, tá? E é exatamente isso que a gente já vem fazendo aqui nas nossas classes, beleza? Vamos ver aqui, ó, só vamos dar uma explorada nisso que a gente já falou. Olha só, eu vou pegar aqui a classe contato profissional, contato pessoal e agenda. Vou até fechar o programa VB aqui. Não, deixa ele aqui que a gente vai usar um exemplo lá. Olha só, pegando aqui a classe agenda. A classe agenda, todas as propriedades da classe agenda e também o seu método, eles são públicos. Isso significa que essa propriedade ela é visível ao usuário, tá? Ela é visível ao usuário. Da mesma forma, na classe contato profissional, olha só, eu tenho aqui também as propriedades públicas. Olha, todas as propriedades são públicas.
Essa classe, por enquanto, não tem método. E a classe contato pessoal, a mesma coisa. Ó. Todas as propriedades são públicas, tá? E não existe aqui método ainda visível, né? Método criado, tá certo? E olha só, os atributos têm aqui os modificadores de acesso conforme necessário. Olha só, eu tenho o atributo private. Todos os atributos, inclusive, são criados com private. Por quê? Significa que esse atributo ele é privado a esta classe. Somente esta classe pode acessar esse atributo através de quem? Do get e do set, que são aqui você recupera e aqui você define, você seta. A gente já vem falando sobre isso, né? Então, até mesmo lá na playlist de VB, no início, né, num dos primeiros vídeos dessa playlist, eu já tinha falado sobre isso. Mas como a gente está, não especificamente, né, sobre encapsulamento, eu acabei citando encapsulamento, e agora como nós estamos falando de uma aplicação, então é importante a gente dar mais ênfase e falar melhor sobre isso, beleza? Então olha só, a propriedade é pública, então ela pode ser acessada, certo? Só que o atributo ele é privado. O atributo é privado. Então o que acontece, por exemplo, quando eu venho aqui no Program VB e dou aqui eu instanciei aqui, por exemplo, o contato profissional. Contato profissional. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, eu tenho como private o atributo e-mail, beleza? Então vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. Se eu vier aqui e fizer o seguinte, contato, vamos dizer que é o contato profissional, tá? Nosso objeto contato PR, ponto, e-mail, recebe teste @teste.com. Beleza? O que acontece? Olha, a propriedade e-mail, ela é pública. Então, no momento que eu determino um valor público para a propriedade e-mail, é perfeitamente possível. Por que isso é perfeitamente possível? Porque ela é pública. Vamos lá, contato profissional. A propriedade é pública. Ela tem, então, o acesso permitido. Ok? Se, agora, para poder setar ou recuperar esse valor, é um atributo privado, ou seja, eu jogo para a propriedade, mas o meu atributo privado pertence a essa propriedade e por isso é possível fazer isso. Se eu vier aqui, por exemplo, e jogar um private na propriedade, olha lá o que vai acontecer no programa principal. Eu não consigo recuperar, né, setar, melhor dizendo, né, não consigo setar. Ele fala, ó, agenda.contato.profissional.email não é acessível nesse contexto porque é privado, porque ela é privada, tá? Então, o que pode acontecer, por exemplo, olha só, eu posso vir aqui na minha propriedade e-mail
E posso fazer o seguinte também, olha, posso colocar public aqui. Então a propriedade ela é pública, mas o atributo eu posso colocar aqui um private para ele, ó. Private. A operação, né? Melhor dizendo, a operação set ela é do tipo private. Então o que vai acontecer? Eu não consigo usar o set para o e-mail a não ser que eu esteja na mesma classe, tá? Então olha só, se eu vier aqui, ó, olha lá, a propriedade é pública, mas o acesso ao set não é permitido, tá? Então na verdade, olha só, quando ele dá isso aqui pra gente, ó, que ele tá apagadinho, tá vendo? Significa que apesar dele criar desta forma, não é necessário fazer isso. Você pode vir aqui, ó, e utilizar aqui, ó, uma ideia que ele pode te dar. Use auto property. Quando a gente faz isso, eu estou usando aqui, ó, use auto property. Olha só o que ele está fazendo. Pronto. Ele altera a forma como foi feito aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho public property email as string. Olha só o que acontece aqui. Quando eu venho aqui, ó, acabou. Eu posso dar tanto get quanto set. Então, a mesma coisa eu posso usar para outras situações, ó, rede 1, tá? Eu vou usar use auto property. Olha aí, public property as string. Acabou. Então, quando nós criamos a nossa classe, nós vimos que ele mesmo cria, né, quando eu dou um próprio tab, ele cria desta forma. Mas você pode, ele também mostra que isso está obsoleto, vamos dizer assim, porque ele está clarinho, né? Então ele mostra que isso aqui, essa forma, está obsoleto. Então está obsoleto. Então ele te sugere outra situação. Então olha só, se eu puser um private aqui, se eu colocar um private nesse rede 1, aliás, vamos colocar no e-mail, né, que é o que a gente está usando lá. Se eu fizer um private aqui, olha só o que vai acontecer. Esse private, ele vale para, olha lá, não está acessível porque ele é private. Você bloqueia, está bloqueando tanto o get quanto o set, tá? Então o que acontece? Geralmente, quando a propriedade é pública, tá? Quando a propriedade é pública, nesse formato de auto property, você vai colocar isso aqui, ó, vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque você vai tanto recuperar quanto setar. Caso você precise fazer com que um desses caras seja privado, ou seja, só o set aqui seja privado, por exemplo, cara, vai lá e usa a forma tradicional, tá certo? Inclusive, se alguém conhecer aí uma maneira diferente disso que eu estou falando, né, do uso da auto property, por favor, comente aí no vídeo, né? Como eu disse, o canal é colaborativo, vocês sabem disso, nós estamos aqui para trocar ideias, beleza? Então é isso, galera, é isso que eu queria mostrar. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham curtido.
Forte abraço e até o próximo vídeo.